Oi, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Professora Carla aqui. Hoje, com um assunto que eu gosto muito de falar. Hoje eu trouxe a nossa primeira aula do módulo de imunologia para você. Vamos trabalhar a introdução à imunologia e vamos conversar um pouco sobre as ciências prévias à imunologia, só para que você comece a degustar esse prato tão incrível comigo de maneira homogênea, tá bom, pessoal? Como é que a gente começa a fazer o estudo da imunologia? Primeiro se perguntando, o que é imunologia, professora? Imunologia é a ciência que estuda o sistema imune, certo? Que estuda o teu sistema de defesa contra patógenos. O que são patógenos? Patógenos são agentes agressores que estão sempre à nossa volta, tentando agredir o nosso organismo e a gente não fica doente sempre. Por quê? Porque a gente tem o sistema imune nos defendendo sem a gente nem perceber. Então, exemplo de patógeno: vírus, bactéria, fungo, príon, poeira, esporo de fungo, até uma ferpa que fura o teu dedo e inflama. É uma agressão, certo? Se é uma agressão, gera uma injúria, gera uma lesão. E para esse tecido lesionado reparar-se, o que acontece no teu organismo? No teu organismo acontece uma cascata de eventos que se devem, sim, à associação do sistema circulatório com o sistema imune para resolver o problema para você, certo? Então, a gente estuda na imunologia, basicamente, o sistema imune. Fora estudar o sistema imune e toda a sua complexidade, e entenda a complexidade como beleza, é por isso que você está me assistindo, porque o teu sistema imune está funcionando e você está vivo, bem e saudável. Além do sistema imune, a gente estuda algumas neoplasias, né, de ordem imunológica, as doenças autoimunes, primeiro estudando e discutindo sobre o que são doenças autoimunes. Transplantes. Como é que é feito um transplante? Ou como o organismo do transplantado recebe o órgão que veio de um indivíduo para ele? Poxa, se o órgão que veio de um indivíduo para ele não é dele, o sistema imune não deveria rejeitar? Já ouviram falar de rejeição de transplante? Como é que se evita a rejeição de transplante? Quais são os mecanismos do sistema imune que a gente precisa cortar temporariamente para que seja um transplante de sucesso? Isso a gente vai discutir, conversar um pouquinho. Além das reações de hipersensibilidade, a gente vai falar um pouquinho de alergia, a gente vai falar de histamina, desta mina, daquela mina. A gente vai conversar bastante coisa legal e interessante para você e para o teu paciente também, tá? Para começar o estudo da imunologia e ficar mais fácil a sua compreensão, e a do Tadeu aqui, que é a minha almofada de cavalo, a gente pega a imunologia e divide, como se fosse um bolo, e divide em fatias para você ir comendo uma fatia por vez e não se engasgar, tá? Então, a gente pega a imunologia, reparte em duas, você estuda primeiro imunidade inata, já te explico o que é, depois imunidade adaptativa, e aí você junta as duas, tá? É importante você entender isso. Quando a gente te ensina, a gente divide didaticamente para que a compreensão fique mais fácil. O que não quer dizer que lá no teu organismo as coisas estejam acontecendo separadas, como se fosse abre uma gaveta, fecha, depois abre outra gaveta, fecha. É tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? É só para fins didáticos. Primeiro vamos dar uma olhada em imunidade inata, que é aquela imunidade que, grosseiramente falando, nasce com você, ela é inespecífica, ou seja, ela sai batendo em todo mundo, tá?
E depois a gente estuda a imunidade adaptativa, que é uma imunidade adquirida com o tempo e ela é específica. O que eu quero dizer com imunidade inespecífica e imunidade específica? Uma imunidade inespecífica significa eu tenho lá um quartel cheio de soldados e que precisam sair para defender aquela população a qualquer sinal de alerta. Mas ninguém está alertando sobre qual é o perigo. Eu tenho que ir, independente do perigo que seja. Essa é uma imunidade inespecífica, não importa qual o agressor, eu vou lá tentar resolver. Agora, uma imunidade específica, adquirida ou adaptativa, tem que procurar esse bandido. Você, o outro, tem que procurar esse outro bandido. E aquele outro vai procurar o outro bandido. Então, cada um tem um direcionamento ou uma função. Eu só vou sair daqui se aparecer o bandido que está na foto. Se aparecer qualquer outra coisa, não é meu departamento. Entende o que é imunidade específica? É aquela direcionada para um agente agressivo. Perceba que eu não estou mencionando termos científicos tão pesados agora. Então, é basicamente para você entender: imunidade inata e inespecífica. Apareceu um problema, eu tenho que sair e resolver. Nem sei que problema é. Imunidade adaptativa e imunidade específica. Eu só vou sair daqui se for para resolver aquele problema exclusivo. Qualquer outro não é meu departamento, tá? Imunidade inata ou inespecífica são as barreiras, as tuas barreiras. A parte superficial aqui da tua pele não tá barrando a entrada de sujidade, micro-organismo? Isso é uma defesa, tá? Alguns ácidos, alterações de pH em porções específicas do teu organismo que dificultam a penetração de agentes infecciosos, por exemplo. Essas barreiras fazem parte da imunidade inata. E a inflamação é uma imunidade inata. Professora, mas inflamação não é defesa, inflamação é ruim. Inflamação dói, incha, fica vermelho, me faz perder a função no local inflamado? Será que é ruim? Ou é uma forma de resolver o problema e estancar aquele problema sem que ele se espalhe para o seu organismo como um todo? Opção B. É uma forma de resolver o problema antes que ele se espalhe para o teu organismo como um todo, tá? Então, imunidade inata é uma imunidade inespecífica e contemplam as barreiras e o processo inflamatório. Já a imunidade adaptativa ou adquirida, que é uma imunidade específica, contempla a produção de anticorpos. Os tão famosos e conhecidos anticorpos, que a gente usa o sinônimo na imunologia, imunoglobulinas. Anticorpo e imunoglobulina é a mesma coisa, tá, minha gente? E cada anticorpo tem uma especificidade. Eu produzo anticorpos específicos para um tipo de agressor. E a esse agressor, a gente dá um nome na imunologia de antígeno. Anticorpo é do bem. Eu produzi para me defender do antígeno, que é do mal, tá? Então, anticorpo bonzinho, antígeno malzinho. Antígeno é a agressão, tá certo? Então, se eu tenho um antígeno, eu tenho um anticorpo. Se eu tenho outro antígeno, esse anticorpo aqui não vai me defender desse cara aqui. A gente precisa de uma célula produtora ou uma célula que sintetize essas proteínas de defesa, que são os anticorpos. E a célula que vai sintetizar anticorpos são os linfócitos, a grande classe dos linfócitos.
Não é simples assim. A gente tem linfócito T CD4, CD8, mais, menos, os linfócitos B, a evolução, ativação dos linfócitos B em plasmócitos, mas fica tranquilo que tudo isso a gente vai vendo despacito. Tá joia? É só para te apresentar as divisões da imunologia. Antes disso, ou antes de começar essa viagem, e ela é longa e bonita, viu? Vamos começar relembrando a base da imunologia? Quais são as ciências bases da imunologia? Eu ouso dizer que é a histologia, tá? Porque a histologia, ela te ensina sobre os tecidos. Dentre os tecidos, a gente tem o grande grupo dos tecidos conjuntivos. Nas subdivisões dos tecidos conjuntivos, a gente tem o sangue, né? Lembra, se você já estudou histologia, você vai lembrar disso aqui. Se você não estudou, comenta que a gente pode falar desse tema para você, tá? E do que é formado o sangue? O que tem dentro do sangue? Esse líquido vermelho que tem gente que não pode ver que desmaia. A fração líquida do sangue, a gente dá o nome de plasma sanguíneo. É uma fração líquida que contém proteínas ali dentro, tá? Tem outras substâncias também? Calma que a gente vai discutir tudo isso. Mas dividimos o sangue em parte líquida e parte sólida. Parte líquida, plasma sanguíneo. Parte sólida, eritrócitos. Um sinônimo para eritrócito, professor, que eu não estou lembrando o que é. Hemácia, os glóbulos vermelhos. Além das hemácias, na fração sólida do sangue, a gente tem os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e os trombócitos. Eu já ouvi falar em eritrócito, eu já ouvi falar em leucócito, mas eu não faço a menor ideia do que seja trombócito, professora. Trombócito e plaquetas são sinônimos. A fração sólida do sangue, e aí eu falei contigo, plaqueta, hemácia, leucócitos, elas possuem uma origem comum. Eu tenho certeza que alguma vez da tua vida tu ouviu falar em célula-tronco. Saiu muito em jornal, por mais que você não seja da área da saúde, você já ouviu falar nesse termo, célula-tronco. Tronco, imagina uma árvore. O tronco não é a base para que saiam os galhos, perfilhamento, folhas. A célula-tronco é uma célula base. É uma célula que não tem especificidade, certo? Ela pode se transformar em qualquer outra célula, mediante uma provocação orgânica, tá? E aí a gente tem uma célula-tronco se especializando em vários tipos celulares diferentes, de acordo com a necessidade do organismo em ter células especializadas. Quando a gente fala da origem das células sanguíneas, a gente passa a conhecer o termo que define isso. Como é que chama, então, a origem de células sanguíneas? Hematopoiese. Tem gente que chama de hematocitopoiese. Mas esse termo nada mais é que a origem de células do sangue. Então, quando eu falo de hematopoiese ou de hematocitopoiese, daqui para frente, saiba que eu estou falando da origem das células sanguíneas. Então, essas células sanguíneas, elas se diferenciam todas com base em uma célula tronco hematopoética indiferenciada. E aí, conforme o teu organismo vai tendo necessidade, eu tenho lá uma célula tronco, tá? De repente, meu organismo tem necessidade de mais eritrócitos. Essa célula-tronco se transforma na bala soft, que você conhece, que é a hemácia. Agora eu preciso de mais linfócitos. Essa célula-tronco se transforma em linfócito. Eu preciso de neutrófilos. Neutrófilo, ela vai se transformar também, certo? Essa é a função da célula-tronco, se transformar naquilo que você precisa, tá? E essa origem, essa transformação, essa hematopoiese, acontece aonde? Quem é
Ou quem são os órgãos hematopoéticos ou hematocitopoéticos? Eu vou te perguntar e você mentalmente está me respondendo. Essa é muito fácil. Aonde é que vão nascer as células de sangue? Na medula óssea, professora, óbvio. Será que é sempre assim? Me conte. Será que a hematopoiese é exclusiva da medula óssea vermelha de ossos longos, desde o começo até o final da vida de um indivíduo? É, né? A gente aprendeu na biologia que é. Nem sempre e nem para sempre, certo? A hematopoiese inicia na vida embrionária. E na vida embrionária, eu não tenho medula óssea de osso longo produzindo célula de sangue, tenho. A vida intrauterina também necessita de célula de sangue. O embrião e o feto também necessitam de células sanguíneas. Aonde acontece a hematocitopoiese na vida intrauterina? Eu ouvi fígado, eu ouvi baço, eu ouvi não sei. O fígado é a medula óssea vermelha fetal. Olha que interessante. Legal, né? E aí, quando a gente vai falar de hematopoiese ou hematocitopoiese, a cada tipo celular diferente, a gente dá um nome diferente também. Então, olha lá, eritropoiese é a origem de células vermelhas. Granulocitopoiese ou mielopoiese, a origem dos glóbulos brancos. A monopoiese, origem dos monócitos. Linfopoiese, origem dos linfócitos. E trombocitopoiese, origem dos trombócitos ou plaquetas. Você percebeu que eu passei o slide anterior? Não discuti nem discorri com você sobre as células ou tipos celulares. Vim para esse slide aqui, falei da hematocitopoiese ou hematopoiese. De novo, você está olhando para os tipos celulares e eu não discuti essas células com você ainda? Pois é, ainda não está no momento. A gente só está fazendo uma introdução do tema. Eu espero muito que tenha sido útil para você essa introdução, essa revisão, que eu tenha te trazido um assunto, esse assunto, né, de uma forma gostosa, mais leve, e a gente chega ao fim dos nossos slides agora. Muito obrigada pela atenção, tá bom? E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, façam para a professora. Eu tô aqui para responder, tá bom, minha gente? Beijo e até a próxima.